Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério e Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Jeremias, capítulos 16 até o capítulo 19. Vocês vão perceber que são capítulos muito tristes. O livro de Jeremias é um livro de tristeza, é um livro também de esperança, mas é um livro de muito sofrimento. E vocês vão perceber o sofrimento de Jeremias. E no capítulo 16 vai começar a falar da vida solitária de Jeremias. Olha que coisa terrível. Então o Senhor me dirigiu a palavra, dirigiu a Jeremias, dizendo: não se case nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque se diz assim o Senhor a respeito dos filhos nascidos nesta terra e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves. Aqui está falando da devastação de Judá, de doenças graves. Ninguém planteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo, perecerão pela espada, pela fome, e seus cadáveres serão alimento das aves e dos animais. Que coisa terrível, que sofrimento atroz e terrível, porque aquele monte de cadáver morto em cima da terra, sem ser sepultado, vai gerar doenças como tifo, como cólera, uma série de bactérias infectando ali, Porque assim diz o Senhor: não entre numa casa onde há luto, não vá prantear nem apresentar condolências, porque retirei minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão desse povo, declara o Senhor. Ou seja, Deus ainda proibiu Jeremias de dar compaixão, porque o Senhor mesmo retirou a compaixão, então Jeremias não podia nem dar condolências, Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que plantei pelos mortos. Ninguém dará o que beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo seu pai ou pela mãe. Que coisa terrível, Não há quem vá consolar. Por isso lançarei fora desta terra, para uma terra que vocês, seus antepassados, desconhecem, vocês lá servirão outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês. Está falando do exílio babilônico, que é uma terra que ninguém conhece, que é uma terra idólatra pagã. Porque o povo cometeu idolatria. Então vai para uma terra que também pratica idolatria, para eles se endireitarem, Contudo, vem dias, declara o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde eles haviam expulsado. Eu os conduzirei de volta para a terra que deu aos seus antepassados. E aqui está falando do retorno, porque aqui começa com uma conjunção adversativa, contudo, quer dizer, vai, apesar do sofrimento, ele vai trazer de volta, Agora, mas aí coloca o mais, é uma outra conjunção adversativa, adversa, mas agora, quer dizer, naquele instante, chamarei muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Quer dizer que serão soldados, serão perseguidores do povo. Lhes retribuirei em dor pela sua impiedade e pelo seu pecado, porque contaminaram a minha terra com as carcaças dos seus ídolos detestáveis. Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade, a ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: nossos antepassados possuíram deuses falsos e inúteis, que não fizeram bem algum. Pode o homem mortal fazer seus próprios deuses? Sim, mas esses não seriam deuses. É uma questão que precisa ser colocada. O homem é criatura, ele não é criador, ele não cria nada, ele não é criador. Portanto, eu lhes ensinarei desta vez, eu lhes ensinarei sobre o meu poder, sobre minha força. Então eles saberão que eu sou, que o meu nome é o Senhor. Então vocês estão vendo aqui: exílio, sofrimento, solidão, morte, mas com consolo, O capítulo 17 também vai falar do pecado de Judá, descrito de uma forma terrível. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro gravado com ponto de diamante. Diamante é feito de carbono, que é um elemento químico, é o elemento mais duro que se conhece, Nas tábuas dos seus corações, nas pontas dos seus altares. Você vê aqui que é um desvio tão grande, de modo tão terrível, que ficou gravado não apenas nos corações, mas em tudo quanto é lugar. Contaminou Judá. Judá está contaminado de pecado e idolatria.
Você mesmo perdeu a posse da herança que eu lhe tinha dado. Eu farei escravos dos seus inimigos numa terra que você não conhece. Outra vez está falando do exílio aqui da Babilônia, né? Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no teu homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, na terra salgada, que a gente pode lembrar até do Salmo 1, né? Os irmãos, né? Salmo 1 dos irmãos que habitam ao lado, né? Na beira do rio, os ímpios, né? Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, e será como uma árvore plantada junto às águas, tem suas raízes para os ribeiros. E a gente percebe claramente aqui, né, meu irmão? E manda, nesse capítulo, manda guardar o sábado, né? Porque o sábado foi feito para adoração ao Senhor. E outra vez lá, ele está mandando guardar o sábado, por quê? Porque o Shabá, o dia do descanso, é para adoração ao Senhor, louvor ao Senhor. E interessante a gente observar que o Shabá foi criado também para lembrar ao povo judeu, ou israelita, ou hebreu, como queiram, quando estavam na escravidão do Egito não tinha descanso. Então o Shabá lembrava: liberte pelo meu povo é que vai me adorar no deserto. Em qualquer situação que você estiver, meu irmão, minha irmã, nunca procure o pecado, nunca procure o exílio, procure sempre a obediência ao Senhor, em qualquer situação, né? E o capítulo 18 é um capítulo muito conhecido, fala na casa do oleiro. A palavra veio Jeremias, pai do Senhor: vá à casa do oleiro, ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro estava formando, estragou-se em suas mãos e o refez, moldando outro vaso de acordo com sua vontade. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso fazer assim como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. O barro na mão do oleiro também, vocês são nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. E aqui está dizendo: o Senhor vai destroçar, porque o barro da nação de Judá estava ruim, quebrado. O Senhor vai desmontar e vai moldar outra vez segundo a sua vontade, ou seja, vai ser refeito. E a gente tem que ver a misericórdia de Deus. Às vezes muitos falam, a gente não entende, por exemplo, a misericórdia de Deus na morte, né? A morte é uma coisa certa na vida, né? Mas a morte é misericordiosa também. Você, por exemplo, tem um pai ou uma mãe, alguém que está sofrendo muito aqui, você alguma hora você vai pedir: Senhor, tem misericórdia. E às vezes a morte é misericordiosa. Assim como Deus, apesar de todo o sofrimento causado pelo exílio babilônico, foi misericordioso com a libertação, trouxe o povo de volta, levou para o povo aprender, né? Capítulo 19 fala o seguinte: vai comprar um vaso de barro de um olheiro, leve com alguns líderes de vocês e vá ao vale de Inom. E lá, meu irmão, falaram assim: ouçam a palavra do Senhor, rei de Judá e habitante de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sobre este lugar está aí desgraça, que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso, porque me abandonaram e profanaram este lugar, ofereceram sacrifício a Deus estranho. E a gente está vendo o tempo todo que é sempre idolatria e impiedade, né? E olha que terrível: esvaziarei neste lugar os planos de Judá e de Jerusalém, os farei morrer a espada perante seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, darei os cadáveres como comida para as aves. Eu farei com os filhos, farei com que, como a carne dos seus filhos e suas filhas, cada um comerá a carne do seu próximo por causa do sofrimento. Mas aqui por causa da fome, e em desespero vão cometer o que? Antropofagia. Que coisa terrível. Depois quebra o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra o barro da mão de um não pode ser restaurado, quebrarei esse povo e essa cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei este lugar e seus habitantes, declara o Senhor, tornarei essa cidade como Tofete. Então Jeremias voltou para Tofete. Meu irmão, minha irmã, a gente pensa em todo esse sofrimento aqui e reflete na nossa vida no dia a dia. Quanto sofrimento, mas graças por Cristo Jesus, que nos tirou do exílio da condenação do pecado. Isso tudo pode ser aplicado, meu irmão. Eles sofreram porque desobedeceram a Deus. E a gente sofre as consequências também da mesma forma. Mas se a gente tiver coração com fé,
na certeza de Deus, na certeza da salvação em Cristo e na consolação do Espírito Santo, a gente vai ser como Jeremias, né? A gente vai sofrer, mas vai estar fortalecido no Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês nesta noite. Deus abençoe. Amém.